Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Make You Selects. Hoje com uma presença ilustre, a minha amiga, doutora Anne Garbers, que além de muitas qualidades, ela é médica, oftalmologista, é influenciadora digital, é empresária de uma clínica de sucesso. E com certeza, nos primeiros episódios, não poderia deixar de trazer ela aqui com a gente para compartilhar um pouco das experiências, das dificuldades que ela teve também no processo, que ainda está em processo, né? Sim. A gente sempre tem algo para fazer diferente, para melhorar. Então, com certeza, vai ser uma conversa muito legal de amigas, de colegas, de parceiras, e que com certeza vocês que vão assistir, vão ouvir esse podcast também depois, vão poder absorver alguma coisa para poder implementar aí no dia a dia também. Obrigada, gente, por essa introdução maravilhosa. Me sinto muito grata de estar aqui. Obrigada, Ana, obrigado, Kainan, pelo convite. E é realmente isso, assim, eu acho que a gente nessa vida está aqui para aprender, para evoluir. Me sinto muito honrada de poder dizer tudo que já aconteceu e o quanto a gente ainda pode melhorar, enfim. E agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, nossos amigos, parceiros, que a gente gosta demais. Obrigada. A honra e o prazer é nosso. E eu acho que pra gente começar o bate-papo de hoje, a gente podia começar do começo. Tá, vamos. Conta um pouco pra gente aí de você, ali quando você decidiu, até na parte da graduação mesmo, decidiu fazer medicina, aonde você morava, da onde você veio. Na verdade, hoje, né, eu moro em Curitiba, mas eu não sou curitibana, meu sotaque me revela, então eu sou catarinense, tenho muito orgulho de ser catarinense, então eu fiz minha faculdade em Santa Catarina. E depois eu fiz oftalmologia aqui, fiz oftalmologia na Santa Casa de Curitiba, mas eu sempre pensei que eu queria, além da oftalmologia, que é super importante, né, a gente fazer uma residência, mas eu queria fazer um fellowship depois, eu queria me especializar um pouco mais para ter mais experiências mesmo, mais pacientes, enfim. Mais bagagem, mais bagagem, exatamente. Então eu acabei fazendo oftalmologia aqui na Santa Casa e justamente pelo fato de eu não ser daqui, então eu não conhecia muitas coisas em Curitiba, né? Eu não sabia nem onde me mover aqui. Onde que eu alugo um apartamento? Onde eu vou morar, o que eu vou fazer. Então eu conheci esse serviço que era muito bom, que eu fiz a Santa Casa, e quando eu decidi fazer refrativa, cirurgia de catarata, eu queria conhecer outros serviços. E isso para mim foi de uma forma muito importante, porque assim eu conheci muitas pessoas que me ajudaram a construir a minha carreira, que eu sou muito grata. E a gente acabou fazendo um networking mesmo, pessoas que a gente confia e que são referências para mim. Esse foi um formato que me ajudou muito quando eu cheguei em Curitiba, para conhecer as pessoas, conhecer, assim, a gente vê muitos pacientes, então foi muito importante, além da minha residência, eu fazer esse fellowship. Obviamente depois, né, a gente acabava fazendo outros cursos fora, mas para que eu conhecesse mais a cidade, conhecesse mais como realmente é muito diferente. Eu vim de uma cidade de 40, 50 mil habitantes, e vim para a cidade? Em Bituba. Tenho muito orgulho, que as pessoas conhecem como Praia do Rosa, né? Mas tenho muito orgulho de ser de lá da minha cidade. Mas realmente Curitiba era muito diferente para mim. E uma catarinense chega aqui sem conhecer nada. Então, essas portas... E por que você decidiu vir para Curitiba e não para Floripa, por exemplo? Então, na verdade, eu queria fazer Florianópolis, né? Eu digo que foi... Deus e destino fizeram isso comigo. Mas eu acabei prestando várias provas, e um dos primeiros resultados que saiu foi aqui da PUC na época. E eu passei aqui e me inscrevi. Depois foram saindo outros locais, saiu pro regional que eu passei, Celso Ramos, Sul São Paulo, enfim. E aí minha mãe falou, você vai vir então pro regional, né? Eu falei, não, mãe, eu já fui lá, eu já conheci, eu amei Curitiba, eu quero ficar lá. Não sabia direito o motivo, hoje eu entendo tudo que aconteceu na minha vida. Mas essas outras pessoas que eu conheci me ajudaram muito aqui, foram abrindo muitos caminhos, e eu sou muito grata por isso também. Que legal. E a gente fala muito que essa parte teórica e de preparação mesmo, de graduação, de especialização, de residência, de fellow mesmo, claro que é muito importante, te dar toda essa bagagem teórica e de experiência também, mas... Aí tá bom, me formei, terminei toda essa parte acadêmica que eu tinha que fazer, e aí? Agora a vida de fato começa, e se você não tem
se você não aproveitou esse momento aí já acadêmico para fazer as suas conexões, para conhecer novas pessoas, não com interesse, não com, ai, nossa, eu vou me aproximar dessa pessoa porque ela vai me abrir uma porta no futuro. Mas assim, no sentido de querer conhecer e entender os momentos. Ainda mais você chegando na cidade, né? Será que vai ser igual? O que eu tenho que me preparar? Regiões e tudo mais. Então, isso é muito legal que você... Desde que você chegou aqui, já foi uma preocupação que você teve, né? De correr atrás, de fato, e não ficar esperando que... Ai, tá bom, quando eu terminar, eu vou abrir o meu consultório, os pacientes vão chegar e tudo vai acontecer de forma perfeita, né? Não acontece assim, na verdade. É muito pelo contrário. Infelizmente. É difícil esse início. Primeiro que, assim, quando a gente termina, a gente sai muito inseguro também. Então... Muitas vezes as pessoas ficam procurando, as especializações são importantíssimas, isso é fundamental, isso é imprescindível para que você entregue o que você busca. E o seu paciente, hoje em dia, a gente tem, né, muitos profissionais, então quem quer entregar algo de muita qualidade, acho que você tem que, com certeza, se especializar. Mas chega um momento que você tem que, não, agora é meu momento de trabalhar, agora é meu momento, tudo que eu já gostaria, grande parte eu já consegui construir. E não é fácil, porque quando a gente sai de uma residência, a gente tem todo um suporte por trás, né? Então, se eu tava com alguma dúvida, eu sempre tinha um chefe, alguém para me ajudar. Claro. E quando você termina, a responsabilidade não que antes não seja, mas ali é totalmente seu. Então, quando você começa e se depara com isso, é realmente assustador para todos. Eu acho que qualquer profissional que tenha 30, 40 anos de carreira vai dizer que isso aconteceu. E às vezes acontece no dia a dia até hoje. Existem casos que são desafiadores. Você tem que ser muito honesto e sincero. Olha, isso é mais desafiador, mas a gente vai junto, eu vou E por isso que é importante você ter a sua rede também. Pra mesmo depois, já tenho meu consultório, tudo bem, mas tem casos desafiadores. Com certeza, isso tem pra todos nós, E pra quem que eu vou recorrer, né? Como é que eu vou fazer uma consulta? E eu gosto muito disso, assim, com todos os meus amigos, a gente sempre, meus colegas também, eu gosto muito de perguntar, olha, o que você acha desse caso? Eu tenho esse caso, eu acho que a gente faz mesmo que uma junção ali, vários médicos para discutir, e isso é muito importante. Então, acho que esse contato com os colegas, né, a gente sempre tem alguma coisa para aprender com a outra pessoa. Né, na nossa humildade, a gente não sabe mais do que ninguém, a gente está aqui para ajudar a evoluir, e no fim o resultado é o que a gente busca, para que a gente possa trazer o melhor para o paciente. Né? Então eu acho muito importante essa relação, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre oftalmologia, discutir, e essas portas, esses locais que eu fui indo, pessoas que foram me ajudando durante todo esse período, me fizeram crescer, evoluir, eu acho que foi muito importante quando eu cheguei aqui em Curitiba, isso me ajudou muito. Com certeza. E teve alguém, assim, que foi um focal point, digamos assim? Tem aí alguém aí que eu tenho hoje no sobrenome que me deu uma ajudada. Não, e aí a nossa história é minha do Luiz. O Luiz, meu marido, hoje, ele era meu chefe de residência. Olha só, o network que deu certo. Network que deu certo, mas que fique bem claro que ele esperou sair da residência. Tudo no tempo certo, mas foi muito importante, assim, eu e o Luiz, a gente tem um pensamento muito parecido de objetivo de vida e também de trabalho mesmo, da seriedade que a gente tem. Então, um agrega o outro, acho que a gente se ajuda muito. E é muito especial você poder dividir isso, né? Às vezes as nossas dúvidas, o que ele tem de dúvida, ou o que eu tenho, porque acho que nós estamos aqui para nos ajudar. E é muito importante, assim, ele me ajudou muito também, ele sabe que eu sou muito grata. Vamos dar os créditos aqui. Dar os créditos para ele também, mas é uma junção de tudo, assim. E no final das contas, quem mais sai com benefício nessa relação é o paciente, né? Com certeza. Isso é muito bom, porque assim, às vezes até tenho que dizer um pouco, Luiz, vamos parar um pouco de falar sobre oftalmologia, porque senão a gente fica no dia a dia falando nisso. Mas é muito bom, porque a minha área da refrativa e catarata e a área dele de glaucoma, elas são muito interligadas. Então a gente consegue em um paciente discutir, o que você acha disso, vamos por esse caminho, vamos primeiro operar dessa forma, vamos primeiro começar a tratar desse jeito. Então a gente consegue discutir e isso é muito engrandecedor, né, pra mim, pra ele, é muito bom. E às vezes até
eu e o Kainan, assim, por também ser um casal que trabalha junto. Aham. É 24 horas por dia marketing, Boa vocês, 24 horas por dia oftalmologia e tudo. Às vezes nos jantares a gente tem que dizer, vamos parar de falar disso, vamos parar de falar de clínica. E é difícil, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, tem que separar e tudo. Gente, primeiro, é impossível separar. E a ideia, acho que é, claro, tornar de uma forma natural, para que também não estremeça ali e não misture muito a questão de sócios com marido e mulher, né? Mas eu acho que esse sim é um grande diferencial e um grande segredo, muitas vezes do consultório, mas a gente também da empresa, de ser nós dois alinhados, o mesmo propósito do casal, da casa, seu, da empresa também, né? Sempre com muito respeito, sempre ouvindo a opinião do outro, sabendo o quanto é importante a gente ouvir mais, né? Sim. A gente tem que ouvir mais, o Luiz e Fernando me ensina muito isso. Então, acho que sempre um tem para agregar o respeito mútuo, isso é o fundamental. E ter realmente a mesma visão, né? O mesmo objetivo, porque é muito difícil você ficar assim. Isso eu digo nem só a relação de casal, mas até no seu trabalho, na sua empresa. Se você tem alguém que não tem o objetivo mesmo alinhado, seus funcionários, seus secretários, tem que ter o mesmo objetivo, assim, junto que o seu, né? A gente deixa isso muito claro para as meninas aqui, o quanto a gente está unido nisso, o quanto é importante para nós e a gente tem a mesma visão. Então, quando a gente tem a mesma visão, isso tudo flui mais fácil. E acaba... A gente já vou puxar uma outra pergunta aqui pra você, né? Você comentou que vocês se conheceram aí, né? Nesse momento acadêmico ainda. Isso. Mas e como que foi esse momento de tomar a decisão de abrir um consultório de vocês? Quais eram os diferenciais que vocês queriam trazer pro atendimento de vocês que, né? Às vezes não tendo o consultório de vocês não conseguiriam fazer isso? Isso foi uma coisa muito natural, assim, minha e do Luiz. A gente nunca chegou de uma hora para outra, olha, vamos abrir alguma coisa. A gente agora tá tudo perfeito, agora tá tudo, é assim. A gente começava a conversar e a gente sempre teve algumas ideias muito parecidas, por isso que a gente acabou se unindo, né? Mas a forma com que o Luiz dizia que era a oftalmologia que ele queria fazer era muito parecida com a minha. Então, nos frustrava em alguns momentos a gente querer oferecer algo que a gente gostava. E eu não digo assim, Ana, oferecer um café. Isso, pra mim, é o básico, sabe? Então, primeiro, né? Você oferecer todo o seu trabalho, a sua dedicação, a sua seriedade, isso também é indiscutível. Claro. Tem que oferecer o que você acredita ser o melhor. Não adianta se sujeitar a alguma condição ali que você não vai conseguir nem implementar tudo que você estudou. Exatamente. Então, isso pra nós era o básico, mas a gente queria fazer algo diferente. E não digo, é igual que eu digo, isso não é simplesmente recepcionar o paciente bem. Isso também é o mínimo que a gente tem que fazer pelo nosso paciente quando chega aqui. Mas a gente queria poder estar mais próximo deles, ter um contato mais próximo, saber como estão, então fazer algo pré-consulta que a gente já soubesse do paciente. A gente gosta de ter um contato pós-consulta também, algo que seja muito próximo deles, muito íntimo, e a gente queria tirar esse distanciamento da oftalmologia, porque a oftalmologia é uma coisa que quase ninguém sabe direito, e tem tanta coisa importante, e a gente não queria atender muito rápido. A gente gosta eu adoro conversar com os meus pacientes, saber nem deu pra perceber, como sabe? É que eles são, o que eles estão fazendo, eu adoro saber disso. Então, era tudo isso que a gente juntou toda a qualidade que a gente buscava, seriedade, ética, que isso é indiscutível. Sim. Mas também com toda essa proximidade e cuidado mesmo, que não seja simplesmente uma consulta. Eu gosto muito da frase, é muito além de óculos, é muito além do que cirurgia, é muito além disso. E até compartilhando um pouco de uma percepção minha, assim, né? Sempre... tá bom, eu uso óculos, né? Caso alguém não tenha percebido. E eu sempre tive muita dificuldade, assim. Eu não me incomodo de usar óculos, eu gosto, porque hoje é um acessório pra mim, até por eu ter uma cara muito novinha, eu acho que o óculos traz um pouco essa maturidade. E é lindo esse também. Eu gosto. E até inclusive foi uma coisa, antes eu usava um óculos um pouco mais fininho, mais gatinho e tudo, eu falei, eu preciso dar uma mudada, vamos colocar um óculos um pouco mais pesado e tudo, então eu não acho um problema, mas assim, tem que fazer as consultas com oftalmo, e era sempre assim, que oftalmo que eu vou? Daí alguém indicava lá, ou entrava num doctoralha da vida, pegava ali o que estava disponível e acabava que não tinha essa conexão. E mesmo na hora da consulta, então eu chegava num espaço que não que tenha algo certo ou errado, mas que não era acolhedor, né? Era simplesmente porque eu tinha que fazer aquilo ali. Então acaba se sujeitando a algumas condições que às vezes você fala...
Acho que eu gostaria que fosse algo um pouco mais acolhedor, assim. E é exatamente isso. Existem, né? Enfim, eu e o Luiz, a gente sempre fala, cada um tem o seu objetivo, mas a gente sempre teve isso muito claro de que a gente não queria, assim, poxa, que meu paciente não me conhecesse ou que ele não visse o quanto a gente pode ser acolhedor também na oftalmologia. Não precisa ser uma consulta talvez tão rápida, pode ser algo com mais Senta aí, calma. fala aí, tá bom, tá ruim, tchau. Exato, sabe? E o nosso olho ele é tão importante e não é só óculos, é muito além disso. Então, quando nos perguntam o que vocês podem, por exemplo, por que a pessoa vai me procurar, por que o paciente vai me procurar e procurar o Luiz? Além de tudo que a gente acredita, que eu já falei inúmeras vezes, né, da qualidade técnica, que isso é muito importante, mas o que a gente oferece além disso, que somos nós como pessoas, isso é muito importante também, né, a gente não tentar se comparar com o outro, né, então é o que eu acredito, que a Anne acredita, a oftalmologia que o Luiz acredita, a gente usa muito essa frase, que é a oftalmologia que a gente acredita, o que a gente quer oferecer para eles, sempre com muita honestidade, ó, isso é possível de fazer, isso realmente talvez não seja tão viável. E é essa forma que a gente gosta de trabalhar. Era isso que a gente buscava junto. E às vezes até isso que a gente tenta construir. Nesses momentos de conversa com o paciente, de ter um pouco mais de tempo e de atenção, que você consegue, inclusive, contribuir para o tratamento dele, né? Que você consegue pegar alguns detalhes, algumas outras informações ali que antes você, só numa conversa rápida, você vai resolver o que ele veio ali fazer. E são tantas informações pequenas que são importantes, por exemplo, te dando um exemplo de algo muito simples, tamanho de óculos. Isso é algo muito importante, muito. E as óticas, claro, que explicam, mas muitas vezes o paciente precisa saber o que ele faz. Poxa, se eu trabalho na frente de um computador, ou se a minha tela é mais alta, se a minha tela é mais baixa, se eu sou Uber, se eu trabalho dirigindo, se eu sou dentista. Perfeito. Tudo isso, o tamanho é diferente. Então, como é que eu vou explicar? Eu gosto de entender primeiro o que o paciente faz. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é o que você faz? O que você faz no teu dia a dia? Você cozinha? Você, de repente, está trabalhando num ambiente que tem muitas pessoas? Ou você está só no teu computador o dia inteiro? Porque isso é uma parte muito importante. A pessoa vai comprar aquele óculos com aquela lente e vai ficar o dia inteiro com aquilo. Então imagina se isso é uma coisa desconfortável. Como é que eu vou falar Causa isso? um problema que antes ele não tinha. Antes ele não enxergava, agora eu tenho um incômodo. Como é que eu vou falar isso tão rápido se eu não consigo entender o dia dele? E isso serve para óculos e também para cirurgia. Um paciente que eu vou operar que é um, digamos, motorista, é diferente de um dentista que trabalha com a visão mais de perto. É diferente de um artesão. São várias profissões diferentes. Eu não estou dizendo que a visão não é importante para todos, mas cada um tem um foco no seu dia. Algum foca mais para longe, com mais prioridade, outro foca mais para perto. Como é que eu vou fazer isso tão rápido se eu não tenho tempo de conversar, se eu não consigo entender o que esse paciente faz no dia a dia? Sim. Então, esse é um dos diferenciais que a gente acha muito importante aqui. É algo que eu sempre quis fazer, é o que o Luiz sempre teve isso muito claro também, e a gente busca entregar cada vez mais aqui. E algo que eu queria que você comentasse um pouco, que a gente conversou um tempo atrás, até pela experiência do Kainan. O Kainan era uma pessoa que queria deixar de usar óculos, né? E ele fez os exames, e o caso dele... você mesmo indicou para que ele não operasse. Então isso acontece também, né? Você oftalmo que acaba indicando cirurgia. Tem algum caso que você não indica cirurgia? Tem vários que eu não indico. E eu falo assim, teve uma frase de uma paciente semana passada que eu falei, se fosse em mim eu não faria. Eu não faria isso agora. Porque a cirurgia ela tem que ser primeiro, acima de tudo, algo seguro e algo que vai trazer algo de positivo. Então, se eu tenho as contraindicações, poxa, eu tenho um paciente com ceratocone, ele quer fazer cirurgia refrativa, eu não posso fazer isso, porque eu vou te causar um problema muito maior. Você pode melhorar daqui durante meses, mas você tem anos de vida ainda. Sim. Como é que eu vou te melhorar durante um ano se daqui a 10, 15, 20 anos eu posso te causar um problemão? Assim como alguns outros pacientes veem outras cirurgias, eu digo isso para ti não vai dar certo, não é isso que você tá me pedindo, isso eu não tenho como te oferecer. Existem algumas coisas na cirurgia refrativa, que é a cirurgia para retirada de grau de óculos, que é difícil de a gente prometer, assim como qualquer cirurgia, né? Mas, por exemplo, mínimas alterações de contraste, de cor, podem acontecer. Nossa! Mínimas, assim, por exemplo, uma cor muito discreta, às vezes isso acontece, a gente zera o grau, mas essas diferenças podem ficar. Eu tive um exemplo de uma paciente que veio faz umas 2 semanas e a primeira frase que ela me falou, eu não posso perder nada de contraste. Ela falou essa frase pra mim. Eu não posso perder nada de contraste porque a diferença das cores é muito importante para mim. Eu trabalho com os mínimos detalhes de cores. E ela falou, o que você me diz?
Eu falei, eu te digo que eu não posso te prometer. Olha porque só. isso é além de mim. Isso é além de... Mesmo eu fazendo a melhor técnica, com a melhor tecnologia, isso é inerente ao processo. É o melhor pro paciente. Então, ela entendeu, ela disse, então é isso mesmo que eu não quero. Eu já não queria muito. Se eu tava nessa dúvida, eu li um pouco sobre isso de contraste, era essa resposta que eu achava que eu ia encontrar aqui. Então, muito obrigada. E eu não vou operar porque não vai trazer a qualidade de vida que ela busca. E não adianta. E às vezes você, né, numa correria ou até mesmo assim, não se importando tanto e dando a devida importância para que a paciente... pro que ela tava falando, você podia falar, mas é tão pequeno, né? Ai, tá bom, vamos, toma aqui, você quer tirar o óculos? Então, cirurgia refrativa, vai lá fazer a cirurgia. Mas você pensa que ela trabalha com isso. Eu vou dificultar a vida dela, vou dificultar o trabalho dela. Como é que eu vou operar uma pessoa que eu não consigo entender o que ela faz? E eu posso trazer mais risco do que benefício. Sim. Existem riscos inerentes, óbvio, mas você tem que ter muita responsabilidade nisso, na forma como você indica, assim como o Kainan. O Kainan, ele não tem nada, mas eu ia induzir um problema nele talvez no futuro. Penso. Então, não pra quê, tem. Né? Pra quê? E agora eu quero falar, também trazer um pouco, você é uma pessoa muito ligada nas redes sociais, tem uma presença ali importante, e eu quero trazer essa pauta um pouco aqui pra nossa conversa, mas antes te chamar pra um cafezinho, pra gente fazer um intervalo. Então vamos para um café. Voltamos então do nosso cafezinho. A gente falou bastante no primeiro bloco, pra você que não assistiu, volta ali no episódio não, né? No bloco anterior da nossa conversa. A gente falou sobre a jornada ali da doutora Anne, chegando em Curitiba, e falamos também um pouco ali sobre cirurgia refrativa. E eu queria trazer pra conversa agora ali, a gente falou um pouco sobre contraindicações da cirurgia, mas explica um pouco mais sobre a cirurgia refrativa, qual é a mudança de vida que ela pode gerar, até porque quando eu tomar essa decisão, quando eu tiver uma cara um pouco mais velha e for tirar meus óculos, com certeza eu vou querer fazer com você aqui na Garbers e tudo. É algo que traz bastante segurança, assim, até porque é um procedimento cirúrgico, né? Mas queria que você explicasse um pouquinho como que funciona essa jornada, os pacientes que podem operar e tudo, e a mudança que eles trazem para a vida dos pacientes de qualidade de vida. Tá, é um tema que eu adoro, né? Imagina, quase não amo cirurgia refrativa, que é essa para retirada de grau de óculos, né? E o que a gente vê mesmo é mudança total da qualidade de vida, a liberdade que isso traz, né? Então, às vezes a gente para pensar, quando a gente tem nosso meio grau, 0,75, isso já é realmente muito desconfortável para você fazer suas atividades. Mas agora pensa, alguém que tem 4 graus de miopia, 5 graus, são pacientes que não conseguem fazer nada, Ana. Nada, assim. É difícil tirar o óculos, eles entram de óculos no banho. Então, sério? Vários dizem isso. Então, às vezes eu tô de óculos. A gente que é mulher, por exemplo, tenho várias pacientes mulheres. Então, hoje, por exemplo, a gente tem muito beach tênis, que eu tenho atendido muito. Então você pensa, né? 7 graus de miopia, como é que eu vou jogar beach tênis? Aí eu coloco uma lente de contato, mas tem pacientes que não conseguem usar tão bem lente de contato. Ou porque tem alguma alergia, ou porque não se adaptam tão bem. Às vezes até areia, né? Areia, tudo mais. Então, poxa, isso limita muito a vida desses pacientes. E se a gente for ver questões também que eu ouvi essa semana, porque às vezes eu vou num casamento e eu não quero ir de óculos. Eu quero tirar, eu quero poder fazer uma maquiagem legal. E isso muda a vida, é libertador. Eu digo que cirurgia refrativa é liberdade. Uma das pacientes que eu atendi na quinta-feira, que eu operei, ela falou, hoje é um dia de sonho realizado. E é legal. Realmente, né? Tudo que você pode fazer, dirigir, você não precisa mais se preocupar com aquilo. Poxa, acordei, onde estão os meus óculos? Onde tá? Porque é o que eu digo, meio grau, 0,75 já é ruim. Imagina 4, 5. E também, assim, esse ruim é muito relativo. Tem paciente com 1,5 grau que com certeza é muito desconfortável. Você não consegue mesmo dirigir com qualidade à noite, nada disso, e até de dia. Mas o que eu digo é a liberdade mesmo que isso traz. E é muito legal a gente ouvir isso no consultório. Assim, é gratificante pra mim. Depois nossa, doutora, eu consigo fazer tudo, eu consigo fazer minhas atividades. Então, a cirurgia refrativa, eu digo essa frase, é liberdade. Ela te deixa livre disso. Independência, né? Independência. É uma qualidade de vida totalmente diferente, porque a gente, assim, eu que não uso óculos, mas se você ficar pensando quanto tempo você... tirei o meu óculos aqui na época das máscaras, embaça com máscara. Nossa, era terrível. Arranha, você não consegue ver bem. Então eu digo, se você gosta de usar óculos, tudo bem. Mas se isso é um incômodo realmente, você vai viver a vida inteira com algo que te incomoda muito. Podendo
usufruir de uma liberdade, de algo que é muito gostoso pós-cirurgia refrativa. Que legal. E como que é o processo da cirurgia? É demorado? A pessoa fica muito tempo para recuperação? Como que funciona? Então, primeiro a gente faz em consulta, né? Eu gosto de ver bem a estabilidade de grau, ver se os exames estão bem seguros. Por exemplo, o caso do Kainan, que a gente não operou por isso. Mas a cirurgia em si, o momento cirúrgico, ele é rápido. O que a gente precisa cuidar muito na cirurgia refrativa é essa indicação. Então, antes da cirurgia, eu olho bem o grau, eu reviso, faço toda uma análise do grau que eu vou colocar no laser. Legal. Mas a cirurgia em si é rápida, então a gente faz os 2 olhos no mesmo dia. Primeiro o olho direito, depois o olho esquerdo. E o paciente fica olhando assim para a luz, vai ter uma luz. E dependendo do grau, o laser dura 10 segundos, 15 segundos. Nossa, é rápido. É bem rápido e faz os 2 olhos no mesmo dia. Depende do tipo de técnica, o grau pode oscilar um pouco durante 1 mês ou 1 mês e meio. A gente coloca uma lente de contato, fica durante 7 dias com essa lente. E usando os colírios, mas a partir do momento que sai do centro cirúrgico, já sai sem o óculos. É imediato? Ele já sai sem, vai ficar um pouco embaçado. Tem uma variação, mas assim, ele já consegue ver o Alguma resultado. coisa já melhora bastante. Ai, que legal. Aí depois, assim, oscila, mas é maravilhoso, é libertador. Não, e isso que é legal, porque às vezes as pessoas fazem algum tipo de procedimento que vai levar meses pra ela ver o resultado, né? Não, ali ele já vê. Existem várias técnicas, né? Tem uma técnica que você já acorda, ele já consegue enxergar melhor, outras que oscilam um pouco mais, depende muito da indicação. Mas o que eu sempre deixo bem claro é que dentro de 1 mês e meio, elas entregam a mesma coisa. Então, a tua qualidade de vida depois daquilo ali é... Tá, e pensa, 1 mês pra anos. Não, de melhora no... E a grande maioria já melhora assim na primeira semana, que eu gosto de deixar isso bem claro para que pode ter uma oscilação que é totalmente tranquila. Que legal. E os cuidados pós ali, você falou tem os colírios e tudo, mas como isso, a gente entrega tudo bem. Eu sou muito criteriosa com isso, a Adriana, minha secretária. Meus pacientes sabem que eu sou bem criteriosa com o pré e com o pós. Então, eu sempre deixo uma lente de contato, que eles ficam durante 7 dias. A gente tem todas umas orientações, assim, do que eles podem fazer, do que não podem. Mas, de forma geral, é tão tranquilo. Digo, pode sair na rua, você pode fazer suas atividades. A gente evita, obviamente, banho de piscina, evita areia, tudo isso porque é um período de recuperação. Foi uma cirurgia, Uma cirurgia, né? mas se você pode se alimentar normal, você pode sair na rua normal. Nossa. Eu sempre dou um óculos de proteção para ficar um pouco mais dos raios solares. Nossa. Pós-tela nas primeiras 24 horas também não é legal, porque vai incomodar um pouco. Mas é uma recuperação muito tranquila. Bem assim, tranquila. Muito, muito. E a cirurgia em si é muito rápida. Legal. É algo ali pontual, né, que você consegue tomar essa decisão, faz os exames, vê essa questão da indicação para você ter uma liberdade, uma independência pro resto da vida. É muito. Eu gosto muito de falar isso nas redes sociais também. Eu gosto de falar de quanto é libertador mesmo, quanto é a independência que isso pode trazer. E é muito legal ver isso no consultório, assim. Chegam sem óculos, é muito especial pra mim. Legal. Eu gosto muito. Eu quero fazer mais ainda. Tadinho, que dó. E deixa eu te fazer uma pergunta. O meu pai, ele tem 58, se eu não me engano, e ele usa óculos, se incomoda muito e tudo, mas não tem, tipo, uma catarata, alguma coisa. Mesmo uma pessoa mais velha pode fazer essa cirurgia? São cirurgias diferentes. Essa cirurgia de grau de óculos que a gente fala de laser, a cirurgia refrativa, a gente faz para graus assim. A gente consegue fazer um jeito para ajustar um pouco para longe e para perto, mas o principal dela é mais para longe. Quando a gente tem um pouco mais de idade, acima dos nossos 55, digamos assim, mesmo que não tenha catarata, existe uma cirurgia que se chama facorrefrativa. É como se fosse uma cirurgia de catarata que a gente coloca uma lente e aí ele fica com grau de longe, grau de perto, pra tudo. Não precisa... É porque ele se incomoda. Ele tem o óculos pra ler e tem o óculos e daí ele tá correndo agora, daí ele se incomoda. Tá vendo como é importante saber o que cada paciente faz na vida? É diferente um corredor, diferente de um outro paciente que trabalha mais com a visão de perto. E essa também é outra cirurgia que traz muita liberdade. Mesmo que não tenha catarata, é libertador. E hoje em dia, assim, né? Meu Deus, 55 anos, 56 anos. Pensa, tem mais metade da vida pra frente praticamente. Exatamente. Muda a vida. Não tem. Eu até falei pro meu pai, falei assim, pai, e agora? Você vai se preocupar com isso? Usou óculos a vida inteira. Daí ele falou assim, não, mas eu tô correndo e eu corro sem óculos. Acho que o grau dele não deve ser muito alto. Daí ele falou assim, mas eu não consigo olhar o relógio. Vários pacientes falam falei, isso. Olha que detalhe. Exato. Que eles detalhe. conseguem correr, mas não conseguem ver ali.
Exato. Então, assim, uma coisa simples pra gente, mas que pro paciente faz toda a diferença, né? É porque isso é o que a gente chama de presbiopia, que é aquela visão cansada que as pessoas falam que tô afastando o meu braço. Então, acima dos 40 anos, o braço fica curto. Acima dos 40 anos começa a ter essas questões assim de baixa de visão para perto e tudo isso, sabe? E é para isso que a gente coloca essa lente intraocular. Então a gente coloca uma lente, faz essa cirurgia, coloca uma lente dentro do olho que melhora essa visão para longe e essa para perto do teu pai. Que ele consegue, por exemplo, então ele vai ter essa visão que vai conseguir correr, tudo que ele já tinha uma visão até ok, mas a dificuldade dele é para perto. Então como é que eu vou corrigir esse paciente só para longe e não vou entregar o que ele mais precisa, que é nesse momento que é a visão de perto? Claro. É aí que entra essa que a gente chama facorefrativa. Que aí é que a gente coloca uma lente dentro do olho. É essa lente, que a lente tem vários tipos, né? Mas a trifocal, que é a que entrega essa visão de longe, visão intermediária e a visão de perto do relógio. Perfeito. Aí, pai. Olha aí, vamos marcar uma consulta? Que legal. Mas agora, puxando um pouco a pauta do que a gente finalizou o bloco anterior ali da nossa conversa, queria trazer um pouco essa questão do marketing, né? Puxar a sardinha aí pro meu lado um pouco, pra eu poder falar um pouco também dessa conversa. Eu gosto desse tema. E você também, além de ser médica, de ser oftalmologista, de ser empresária, ter um consultório... acaba que hoje vocês precisam estar presentes nas redes sociais, né? Não é algo assim negociável, que deixa pra depois e tudo. É algo que a gente precisa fazer. E que no final das contas é simples, mas não é fácil, né? E eu queria que você contasse um pouco da tua experiência, de como foi desde o começo ali que você pensou, putz, preciso fazer alguma coisa, preciso movimentar, e até onde você tá hoje, digamos assim, a tua consciência com relação a isso. Eu comecei pensando muito assim, eu preciso, porque isso é muito importante hoje, sabe? Acho que a gente vive uma era hoje de rede social e eu digo uma frase sempre assim, eu falo pro Luiz Fernando, ninguém é bom em silêncio. As pessoas precisam saber o que a gente faz, as pessoas precisam saber o quanto a gente estudou, o quanto a gente se dedicou para oferecer o que a gente quer oferecer. Mas sendo bem honesta, Ana, durante muito tempo, eu já ouvi várias frases, blogueirinha, postando coisas, várias. Ela é blogueirinha, ela é... E assim, hoje em dia eu não me importo, mas durante muito tempo eu tinha, na verdade, o meu medo não era do que os pacientes iam ver, porque eles conhecem a Ana é médica. Eu ficava preocupada com o que colegas iam falar de mim, sabe? O que meu colega ia falar, o que meu ex-chefe da residência ia falar de mim, o que eles iam me julgar. E o que eu comecei a ver, assim, que muitas vezes esse lugar que é tão importante, as pessoas boas às vezes não ocupam esse lugar, né? Eu sei que tem muitas pessoas incríveis que estão hoje assim, tem o maior respeito e admiração também. Sim. Mas eu vejo que muita gente boa não tá ali e não tá ocupando esse lugar de fala que é tão importante. Sim. Porque é uma forma de a gente mostrar o nosso trabalho pros nossos pacientes. Claro. E eu não tô dizendo cada um, né, tem o seu estilo, mas eu acho que quando a gente nosso formato de ser o nosso jeito, os pacientes vão entender que o que tu faz ali é sério, não é porque tu tá usando uma rede social que aquilo não tem seriedade, muito pelo contrário. Isso que eu ia falar. Eu tô podendo ali mostrar, poxa, se ela tá falando um caso real, que ela atendeu e que ela indicou essa cirurgia que o paciente ficou bem, isso realmente acontece. Então isso é verdadeiro. E isso foi uma virada de chave pra mim, sabe? Mas não é fácil, né? Não é fácil, foi muito difícil, assim, até eu encontrar, e também uma coisa assim, ó, eu encontrar como era o meu jeito. Porque eu via de outras pessoas e eu queria fazer como tal pessoa fazia, Copiar. ou como uma cópia. Eu falei, gente, mas... E isso me transformou quase que às vezes num robô, e as pessoas não conheciam quem é a Anne. Uma vez a minha irmã falou pra mim assim, tu não é essa pessoa que eu tô vendo ali, tu é alegre, tu é uma pessoa, e tu tá muito séria, tu não é assim. Eu pensei, gente... É verdade, eu não sou assim. Eu gosto de falar do meu jeito de ser, eu gosto de explicar da minha forma. Sim. E aí eu parei com essa comparação. Eu falei, é o meu jeito. E assim, existem momentos, né? Nada acontece do dia pra noite, devagar que as coisas acontecem, mas o mais importante pra mim foi conseguir quebrar isso. De medo do que iriam falar de mim. Eu já ouvi, assim, mais de umas vezes. E ela que vai postar porque ela é a blogueirinha. Ela que vai. Eu falei, tudo bem. De uma forma pejorativa. Não era uma forma tão agradável assim, mas pra mim tudo certo.
E hoje não, hoje eu penso assim, poxa, é o meu trabalho, Claro. eu tô fazendo tudo de forma muito séria, muito ética, e eu gosto de fazer isso. Assim, eu falo assim que o meu Instagram, amo oftalmologia, mas eu gosto de maquiagem, eu gosto de Claro. falar de roupa, a gente gosta disso, a gente gosta de ver coisa legal, e ali eu aprendo com outros colegas que também fazem isso na rede social. Poxa, a gente veja um caso legal, que legal esse caso que ele falou também. Então, Sim. além de tudo, além de os pacientes poderem conhecer mais a gente, eu consigo aprender com outras pessoas também. Eu aprendo outra. Eu falei pra minha dermato, ela postou um negócio, eu falei, nossa, mas eu aprendi sobre isso Olha contigo. E é exatamente É isso. muito legal. Aqui a gente tem 2 pontos da tua fala, né? O primeiro ponto dessa questão de quem é bom, quem estudou tanto tempo pra isso, muitas vezes não está Tá em fazendo. silêncio. E não tá levando informação pro seu paciente. E muitas vezes o paciente, ele vai te procurar. E se ele não acha? Aí praticamente tudo que você estudou parece que não serviu de nada, porque o paciente não teve nem a oportunidade de te conhecer, nem a oportunidade de ter acesso e saber o que no que você se especializou, qual que é a sua estrutura para receber ele e tudo. Então assim, você acaba nem dando oportunidade pro paciente te conhecer. Exatamente. E a rede social hoje é um veículo para isso, né? E hoje em dia, assim, a gente não consegue mais fugir disso. Eu não digo que eu não fujo porque eu gosto. Hoje em dia, eu não fugiria porque eu gosto. Mas eu acho que é um veículo tão importante de que a gente pode mostrar realmente quem nós somos. E assim, às vezes vocês falam, ou postar demais, ou... Isso eu acho que é muito pessoal. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Mas pra mim, o que é mais importante é mostrar a minha verdade. Quem eu sou, quem a Anne é, o que eu levo a sério no meu trabalho, o que eu levo de ética, o que eu gosto. A Serena, a minha Sereninha que faz sucesso no meu Instagram. Mas eu gosto muito e eu consegui realmente passar essa barreira, sabe? De medo e o que vão pensar de mim. Quem me conhece sabe quem eu sou, sabe o que eu acredito, os meus valores, o quanto eu levo a sério meu trabalho. E hoje eu gosto muito da rede social. E é muito legal porque é exatamente isso que você falou. A sua rede social tem que ser a Anne. Claro. Não só a doutora Anne. Porque além da Anne médica, a gente fala que é tipo a Barbie, né? Tem a Barbie astronauta, a Barbie engenheira. Tem a Anne médica, mas tem a Anne esposa. Tem a Anne mãe da Serena. Todo tem mundo com as suas dificuldades. Tem a Anne mulher, que também gosta da maquiagem, com tudo. certeza. E que também vai se conectar com as pessoas que te seguem. Exatamente. Seja um paciente, seja um amigo e tudo, tem que trazer essa questão sua, você. Ficar só falando da oftalmologia também, às vezes nem você vai. Nem eu aguento, Vai às vezes aguentar. a gente gosta de falar de outras coisas. E ali a gente vê os nossos pacientes também, isso é muito legal. Eu do jeito que adoro acompanhar e conversar e saber sobre eles, como eles estão ali, eu consigo acompanhar também. Isso é muito especial pra mim, assim. Então hoje, faz parte de mim, eu gosto de estar ali, eu gosto de falar do meu trabalho, eu gosto de mostrar a Sereninha, eu gosto porque eu recebo carinho com isso e eu consigo dar o meu carinho também, eu mostro como eu sou e pra mim isso é muito importante, mas a frase que mais mudou assim quando eu conversei com o Luiz Fernando, que a gente pensou, poxa, isso é importante, ninguém é bom em silêncio, ninguém vai saber, você pode ser ótimo, maravilhoso, mas como é que as pessoas vão saber que você existe? Como é que as pessoas vão saber o quanto você se especializou, o quanto você se dedicou para aquilo? Não vou. Não tem como, sabe? Eu não digo que as indicações são importantíssimas. Isso não, o seu nome ele vai sendo construído com isso, com a tua seriedade. Mas hoje a gente vive em outra realidade. Isso faz parte. Não tem como a gente estar muito no off disso, sabe? A gente acaba ficando para trás e realmente é muito importante estar ali. Hoje em dia eu não ouço tanto blogueirinha assim, mas ouço, nossa, que legal o seu Instagram. Isso me dá muito mais força assim para continuar. Mas isso aconteceu depois que eu descobri o que eu gosto, o meu formato do meu Instagram, e ele é do meu jeito, é o meu, a gente olha e sabe, é o jeito da Anne, não me comparo com ninguém, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, é isso. E você só descobriu esse formato aí que você falou do teu Instagram depois de testar. Testei, Como que foi esse momento? Nossa, eu cheguei a fazer vídeos que eu fazia, cheguei a fazer coisas que... Porque, na verdade, eu queria fazer tudo com muita perfeição. E aí eu vi que isso não existe, que é Nunca algo... vai ficar, né? Não vai, entendeu? Perfeito. E a gente nem tá procurando isso, a gente quer algo real, algo verdadeiro.
E aí, assim, eu fazia uma coisa, eu falei, ai, acho que eu não gostei, vou apagar. O que vão falar? O que vão me julgar? E eu pensei, não. É isso, vai ficar assim, esse aqui é desse jeito, eu tô falando o que eu acho, assim que eu acho que é o certo, ou se tá ruim também, tá tudo certo, bola pro próximo. Mas testando várias coisas, vários formatos, também eu tenho aprendido muito com vocês, que, né, meu Deus do céu, demais, são maravilhosos. Adorei. Maravilhosos, me ensinam muito, muito, muito. E a gente tem aprendido isso, quais são os formatos característicos meus, como é que é o meu jeito. E é muito bom, assim, eu gosto muito, faz parte do meu dia já. E é algo que dá trabalho, né? Muito. Tem que ser visto como uma tarefa ali do dia a dia. Da mesma forma que você faz um prontuário de um paciente, que você se dedica para atender um paciente novo, vai estudar o caso dele, você também precisa se preparar. Sim, a gente tem, assim, aqui no consultório com as meninas, a gente tem todo o nosso checklist, o que elas têm que fazer. E junto de algumas partes, tem essas partes do meu Instagram, porque enquanto eu tô atendendo, a gente tem os takes, que a Adriana, que é a minha secretária, que faz. Então, eu fiz todo quase que um treinamento. Eu digo assim, ela fica tão próxima de mim que o meu jeito ela já pegou, então ela sabe como é que é o meu jeito. Então, enquanto eu tô atendendo, ela já tá colocando os casos ali, porque eu gosto que isso seja real. Perfeito. Eu não gosto, assim, de que... isso... Claro que às vezes não é possível, mas eu não gosto que isso aconteça depois. Atendi, depois muita coisa... Eu gosto que o paciente consiga acompanhar o que tá acontecendo no meu dia. Agora eu atendi um caso disso, a Adriana já tá ali fazendo. Então, eu coloquei isso como um objetivo. Claro que isso não foi do dia pra noite. No início, eu e a Adri, a gente não sabia como fazer direito. Nós duas sentamos, olhamos como que a gente pode fazer, como que vai mostrar como é que é o meu atendimento. E hoje, eu só vejo depois, né? Quando ela posta, eu só vejo, às vezes eu nem tô vendo. Meu Deus, Adriana, eu tava fazendo esse jeito. Doutora, é o teu jeito. Eu falei, bom, é assim que eu falo com o paciente mesmo, eu dou riso, dou gargalhada. Mas eu gosto muito dessa parte do que acontece no momento que eu tô atendendo, porque isso é real, isso é verdadeiro. Então, como é que eu não vou mostrar isso que eu tô atendendo ali, o quanto eu me dediquei, o quanto isso pode ser bom para outro paciente também. Então, a gente tem todo esse checklist que a Adri faz junto comigo e que hoje a gente conseguiu implementar de uma forma que eu não preciso mais me preocupar. A Adriana arrasa nisso, ela é muito boa. E isso é legal, né? Porque às vezes você pode parar pra pensar que é algo fútil. Pra que eu vou fazer isso e tudo? Mas o próprio paciente, ele quer saber como vai ser. Claro. Ele quer saber como que é o seu consultório, ele vai chegar lá. Ninguém gosta dessa insegurança de tipo, eu vou chegar lá, não sei o que eu tenho que fazer, não sei pra onde ir e tudo mais. Então, assim, você compartilhando isso na tua rede social, o paciente que tá te acompanhando, que tem uma consulta agendada ou tá ensaiando ali pra agendar, ele já vê e fala, putz, olha que legal, ela vai me receber desse jeito, eu vou sentar nessa cadeira. Às vezes já mostra até pro filho, pro marido, ele, olha, daqui a pouco isso é real, eu. sabe? Isso é realidade mesmo. Então, por isso que até quando eu brinco assim, meu rosto tava assim, e falo pra Adriana, não tem problema nenhum, é assim mesmo, tem que ser como a gente é no dia a dia. E por mais que pareça que dá um pouco de trabalho, mas eu também acho essa tua fala muito importante. Quando eu vou em algum lugar, eu gosto de saber, poxa, onde é que eu tô indo? Ninguém gosta de ir num lugar que a gente não sabe direito onde vai, o que esperar. E vai ter estacionamento, não vai ter estacionamento? Como é que eu tenho que me preparar pra ir? Porque muitas vezes quando a gente vai no médico já não é algo muito assim, já vou ter que ir ao médico. E era exatamente isso que a gente queria quebrar aqui. Que esses dias um paciente falou pra mim, nossa, nem parece que eu tô em consulta, como é gostoso estar aqui, como é confortável, eu fiz o exame e nem percebi. E era isso, então é isso que a gente gosta de mostrar, que a gente faz aqui, sabe? Então pra mim isso é muito importante, mostrar a realidade mesmo, o que a gente faz. E até pra você compartilhar com colegas que estão ouvindo, que hoje estão nesse momento de dificuldade, que não sabem muito bem o que postar na rede social, mas eu não tenho ideia e tudo mais, não consigo compartilhar meu dia a dia não é interessante. O que você poderia compartilhar pra eles, assim, pra eles se motivarem a... Eu acho muito engraçado que a gente acha que a gente não é interessante, né? Mas tanta coisa a gente faz é interessante. Eu fiquei muito nisso. Mas o que eu vou fazer? E se eu botar desse formato? Eu falei, gente, não. Quando eu entendi, também eu comecei a ouvir, você tem que postar tal coisa, você tem que postar tal coisa. Cada hora surge, né? Cada hora surge alguém me falando alguma coisa que eu tinha que fazer e até que eu falei, meu Deus, eu tô sufocada, eu quero fazer o que eu gosto. Eu pensei, assim, um dia eu pensei, o que eu faço aqui? Eu chamo meus pacientes, eu atendo,
Eu falo desse formato, eu falo desse jeito. Quando antes de eu ter assim, a Adriana atendendo no dia a dia, eu não fazia tão assim, ela me filmando, porque eu não tinha... Não conseguia. Não conseguia, antes não dava. A Adriana estava ali com outros pacientes, a gente não tinha outras secretárias, enfim. Então eu, no intervalo, eu tentava sempre falar alguma coisa de um caso, porque é algo que pra mim parece tão corriqueiro aqui, às vezes é a dor daquele paciente, é o que ele tá tendo. Então o que eu diria? Veja o que você faz no seu dia. Um caso que eu atendi. Simples, você coloca ali, isso é tão simples. O paciente gosta de saber disso. Por quê? Sim. Porque esse pode ser algo que você pode resolver para ele também. Então, nada de ficar inventando 1000 coisas ou da foto perfeita. Gente, não. Você tem que ser verdadeiro com o que você faz. Ó, eu atendo isso, meu dia é isso. Eu atendi tal paciente assim, eu atendi tal coisa. Poxa, fiz uma cirurgia aqui, fiz outra cirurgia ali, esse paciente me relatou tal coisa. É isso, a gente acha que a gente não é interessante, mas várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia pode ser interessante para outra pessoa. Claro, e a ideia é essa. Não é ficar trazendo só coisas mirabolantes e eventos que você vai e tudo. O básico bem feito, o simples bem feito, gente, é isso que dá certo. E o principal, assim, que eu vejo muito é seja real. Seja real, seja verdadeiro ali. É o que você tá fazendo, é o que você tá atendendo, é aquele paciente, o teu dia a dia. É aquilo ali que o paciente vai ver e vai realmente se conectar. E não são... Cada pessoa se conectam, cada um de uma forma. Exato, cada um tem um jeito. Exato, nós somos inúmeros, né? Então, isso que eu acho que é o mais importante. Fazer o básico bem feito, traz o que tu faz no teu dia a dia. E isso é muito bom, assim, os pacientes conseguem se conectar muito com isso. E não precisa ficar esperando o momento ideal, né? Por exemplo, eu não tenho uma Adri hoje pra fazer. Não, meu Deus do céu. Mas senão, se você não começa do começo, igual você começou no passado, não vai chegar esse momento. Quando eu tiver, eu vou fazer. Não, você não vai fazer. E esse era um grande problema que eu tinha. Porque antes eu olhava, isso aqui não ficou bom, ou eu estou falando desse formato, eu estou falando desse jeito. E hoje eu tenho muito orgulho, assim, eu olho alguns vídeos que eu tinha feito antes, talvez hoje eu olho, talvez eu teria falado de outra forma, mas não. Eu comecei assim, e é assim que daqui a 10 anos eu vou ter visto, poxa, acho que o que eu fiz há 10 anos atrás talvez eu teria mudado, mas não. Aquilo me fez crescer e me fez mudar. Então, não espere o momento certo. Faça com o que você tem. Que você tem. Eu lembro, muito engraçado, eu tava vendo esses dias, eu tava na residência, ainda, não tinha consultório, não tinha nada. E eu tinha uns vídeos, tinha um cartaz lá nos fundos que falava sobre glaucoma. E eu tava vendo uns arquivos meus, eu nem lembrava, eu tinha feito um vídeo mostrando, isso aqui era uma imagem que eu tinha colado na parede da residência. Isso aqui é o glaucoma, isso eu explicando, assim, acho que foi em 2019, 2020. Meu Deus. E eu falando lá, aqui coloquei umas, acho que nem tinha pergunta, não lembro na época, mas tinha assim, era filmando bem onde ficava, perto dos colírios lá no fundo. E eu fiz aquilo lá no meu celular, no meio do ambulatório. E às vezes até o médico pensa, né? Mas eu tô aqui no ambulatório ainda. Ou, eu não tenho uma TV pra projetar alguma coisa. Eu não tenho... Gente, a gente não pode ficar arrumando desculpa, né? Faz com o que você tem hoje. Com o que você tem. O básico bem feito, vai fazendo o que dá. E dessa forma você vai crescendo e evoluindo, sabendo que as coisas acontecem, não são do dia pra noite, né? A gente vai aprendendo todo dia. A gente tem algo pra aprender. Sim. Mas o mais importante é isso, eu acho. Assim, não tenha vergonha. Sabe? Não deixe de viver o que você acredita ou de fazer algo que você gosta por medo do julgamento. Isso é muito sofrido. Essa é a palavra. Você auto se limita e você sofre. E a gente antes tinha muito isso, de o médico que postou na rede social talvez não tenha tanta credibilidade. É igual que eu falei anteriormente. Para mim hoje é muito pelo contrário. Eu vejo ali a verdade, poxa, essa pessoa realmente fez isso. Eu começo a prestar atenção, gostei do jeito dela, gostei da forma com que ela fala, me passa transparência, me passa seriedade. Você acaba conhecendo mais o profissional ali do que às vezes na consulta que é mais, teoricamente, mais rápida. Então, pra mim, é muito pelo contrário hoje. Várias pessoas que estão ali, eu tenho maior respeito e vejo o quanto isso ajuda realmente. Exatamente. E eu queria saber de você, né? A gente sempre evolui, tem coisas novas para aprender, a rede social evolui, a oftalmologia evolui. E os próximos passos? O que você tem em mente? O que você gostaria? Temos sonhos? Eu sou uma grande sonhadora, né? Meu Deus do céu, se deixar eu vou...
Nossa, assim, difícil até dizer, sabe? O que eu diria eu já sou muito grata por tudo que a gente tem construído, mas eu acho que, eu sempre falo que nessa vida a gente tá aqui para evoluir e aprender cada vez mais. Eu acho que os nossos próximos passos seriam cada vez mais crescer juntos, eu e o Luiz unidos aqui na Garbers, a gente sempre se especializando, sempre buscando oferecer o melhor. Assim, não tenho uma coisa específica agora, mas sempre buscando esse crescimento e com muita humildade. Os nossos planos, a gente tem alguns planos, assim, mas a gente ainda precisa estudar. E o que eu acho legal de vocês também é que vocês sempre colocam o paciente no centro. Então, por exemplo, assim, o que mais a gente pode fazer para facilitar para ele ou para melhorar a experiência que ele está tendo? Sempre, sempre. A gente, aqui com as meninas, a gente tem uma reunião semanal de feedback. Então, quando a gente pede pro paciente, a gente pergunta muito pro paciente o que ele nos diz. E eu digo para elas assim, pode dizer para eles serem sinceros. Que legal. Porque a gente quer sempre o melhor, não só no pré-consulta, mas o pós-consulta é uma coisa muito importante também. Como é que ele saiu daqui? Poxa, será que... Isso que a gente fala várias vezes, mas às vezes é tanto colírio, se é um caso mais grave. Como é que ele... Será que ele entendeu? Será que ele entendeu mesmo? Então, vamos de novo, vamos conversar com ele, vamos ver como é que ele tá. Então, o paciente é sempre o centro para nós. Eu sempre quero saber como ele tá, se ele se sentiu bem, se ele conseguiu compreender o tratamento, se ele conseguiu compreender o porquê que a gente indicou a cirurgia. Isso para mim é muito, muito, muito importante. Isso é uma das coisas que sempre são planos meus e do Luiz de melhoras. Essas são as melhoras que a gente sempre faz. E isso é muito importante, porque muitas vezes até puxando ali a questão do marketing. Tá bom, contratei uma agência que seja, ou uma empresa de gestão, tá bom, então agora menos uma coisa. Eu sempre falo, problema seu, agora você arrumou pra cabeça. Não é assim. Tem muita coisa pra ser feita. E também o marketing contribui com o paciente no centro. O que o seu paciente quer ver numa rede social? Não é o que você quer postar na tua rede social. Com certeza, né? Com certeza. Então, buscando essa evolução, assim, é muito legal. Porque você acaba produzindo conteúdos assertivos. Você faz a sua parte também, porque não adianta de nada só os vídeos estruturados. A gente falou muito disso no evento, né? Que precisam ter os vídeos mais estruturados para trazer um pouco de autoridade e até informação para o paciente. Mas também precisa ter a vida real. Também precisa mostrar para o paciente que aquilo vai acontecer. Não é só quando o filmmaker tá na clínica que as coisas acontecem. E foi, inclusive, só fazendo um gancho, esse evento maravilhoso, né? Que a gente aprendeu muito. Incrível evento de vocês. Demos várias puxadas de orelha. Sim, foi muito, muito especial. Mas é isso realmente que tu falou da vida real. Foi aí que eu tive a minha virada de chave. Pensei, poxa, mas a gente pensa, né? O que eu vou postar? O que eu vou fazer? Mas é só você ser real. O que você faz? Mas eu ainda não estou trabalhando na minha clínica. Eu também não tinha minha clínica. E antes eu postava até coisas minhas em outros consultórios que eu atendia, até na residência. Claro. Então, o mais importante é isso. Ter a vida real. E não ficar inventando, né? Eu vou fingir, vou parecer ser alguma coisa. Gente, não dá. E isso também, assim, é não se comparar, sabe? Isso Cada um tem a sua jornada. Gente, pelo amor de Deus, isso com certeza. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu jeito. E eu não vou fazer igual a outra pessoa não vai fazer igual a mim, porque nós somos diferentes. Sim. E tá tudo bem, e é maravilhoso nós sermos diferentes. É isso que nos torna especiais e únicos. Exatamente. E isso é legal até buscando um pouco, porque você vai se conectar com o paciente que se conecta com você. Paciente tem paciente para todo mundo. E tem tipos diferentes. Tem, às vezes, um paciente que não vai se conectar com o seu jeito, que quer aquele médico mais sério atrás da mesa ali só pra falar assim, você tem uma doença, assim, você tem que operar. E tudo bem. Mas tem o paciente que quer esse contato próximo, tem o paciente que gosta de conversar, que gosta de se abrir. E você nunca vai saber se você, não tentar, né? Não se expor a isso. E 2, se você não ouvir o paciente. Exatamente. Então, essa questão das avaliações, eu acho que é muito legal que vocês buscam. E até que vocês comentaram com a gente, né? Que vocês têm buscado essa questão de avaliação no Google também. É algo que não é muito óbvio. E às vezes a gente esquece, mas eu já tenho o Dr. Alia que me dá avaliação. Tá, mas será que não era interessante ter uma plataforma sua, dentro do seu Google, com o seu nome ali? Então, vocês têm feito isso e como que está sendo esse feedback? A gente tem feito isso é muito importante também. A gente gosta muito a gente deixa bem claro para os pacientes, assim, você pode nos dizer, nos avaliar, mas a gente gosta de saber com muita honestidade. Legal. A gente tem tido umas respostas, nossos pacientes são muito especiais, assim, nós somos muito gratos a eles.
Mas a gente deixa isso bem claro. O que você acha que pode melhorar, o que não pode. As meninas têm todo um treinamento para isso que a gente fez aqui no consultório, tudo, até com o auxílio de vocês, uma forma de treiná-las para isso, e dá muito resultado, e eu acho que é muito importante. Por quê? Até eu, quando vou procurar alguma coisa, a gente procura, por exemplo, no Google. Sim. Quero buscar alguma coisa, e você vai ver, poxa, nossa, essa aqui não sei, fico com as minhas dúvidas. Nossa, olha que experiência legal que essa pessoa tem. Acho que é um lugar seguro, acho que é um lugar seguro para eu ir, vou me sentir muito bem, vou me sentir calma lá, vou me sentir tranquila, enfim. Então isso ajuda muito. Os pacientes procuram no Google essa seriedade também dos médicos, enfim. E não só na área da medicina, né? Todas as áreas. A gente quer comprar alguma coisa, enfim, a gente vai olhar lá também. Essas avaliações são muito importantes. E eu acho que passa bem a realidade mesmo, porque o paciente coloca ali o que realmente ele sentiu aqui nessa jornada durante o consultório. Porque daí é de paciente para paciente. Com certeza. Não é você falando na rede social. Com certeza. É ele que tá falando, não sou eu, não é a doutora Anne ou o doutor Luiz. É o paciente que tá dizendo o que aconteceu aqui. E assim a gente vai mostrando que é uma rede, né? São várias frentes que a gente tem para atuar e a gente são vários pratinhos, né? Eu gosto daqueles pratinhos do circo que são vários, assim, você tem que ir equilibrando todos. Uma hora um precisa rodar mais, dar um impulso maior, mas você tem que continuar equilibrando todos os outros. Exato. E saber, assim, né? Uma coisa que a gente aprendeu muito com vocês também, que o marketing, ele é muito importante, mas toda essa gestão que a gente tem por trás, isso é fundamental. Tudo que acontece também no off, eles se unem. Não é simples o vídeo, o marketing, ele é importantíssimo, mas o que a gente faz também no off é muito importante. A nossa gestão, tudo isso é uma empresa, é o nosso trabalho. Claro. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Isso a gente aprende muito com vocês também. E eu gostei que você trouxe essa frase, porque a gente fala muito. O médico, ele estuda, ele se especializa e ele acha que ele vai ser médico. Mas você não vai, você vai ser um empresário, um empreendedor, você vai ter uma empresa. Tá bom, daí você estudou ali 10, 12, 15 anos para ser médico. E quantos anos você estudou para ser um empresário? Exatamente. Então, às vezes, assim, mas e a minha equipe, e a parte financeira, e a parte de produto, e de precificação? E não sei o quê. Sim, tudo isso você tem que ir ver. Então, assim, o marketing, ele é um veículo para tudo isso. Mas ele não faz milagre sozinho. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse olhar. Vocês, especialistas, precisam ter esse olhar de empresa, de negócio mesmo. Aonde que a gente precisa depositar nossa energia? Agora é na equipe, então vamos focar na equipe. É no financeiro da empresa, que às vezes não tá ao 100%. Muitas vezes a gente chega no médico assim, doutora, vamos ver aqui a questão financeira. Eu sei que vocês aqui têm esse equilíbrio muito grande. No próximo episódio o Kainan vai conversar mais com o Luiz nessa parte de dados e planilhas. Mas às vezes a gente chega no médico e fala assim, doutora, vamos ver como que tá a parte financeira. Como assim? Às vezes não tem nenhuma planilha. Aí às vezes tem uma planilha, mas tá misturada com a pessoa física. Isso é muito difícil, porque, exato, a gente não aprende isso na faculdade. Não. A gente aprende a atender o nosso paciente, a resolver o problema cirúrgico, o problema da doença dele, enfim, ao tratamento. Mas e quando você monta o seu consultório, fica, poxa, tem muito mais coisa do que eu imaginava. E aí você tem que realmente estudar, buscar pessoas que possam te fazer crescer. Exato. E entender que aquilo é realmente uma empresa. É o teu trabalho, é a tua vida ali. É tudo que você depositou. Então, não tem como fazer tudo sem ser bem estruturado, bem pensado. Isso é diferente por exemplo, postar um vídeo. O vídeo você tem que começar sem saber direito. Sim. Agora, toda a sua administração, a sua gestão, que o Luiz vai poder falar muito melhor com o Kainan, isso tem que estudar, tem que fazer uma gestão de pessoas. Sim. Os teus funcionários têm que estar alinhados com o teu propósito, você tem que deixar tudo... Existem coisas que são inegociáveis para nós aqui, são inegociáveis a forma com que você trata o seu paciente, o respeito, isso é o mínimo, isso não tem nem discussão. Mas além disso, tem todas as outras coisas. Né? O além que acontece no off, não é simplesmente a gente só atender, a gente precisa estudar sobre isso, precisa aprender algo que a gente não teve na faculdade, né? É desafiador, mas é muito interessante. Eu aprendo muito também com o Luiz, com vocês, enfim, mas no episódio do Luiz vocês vão conseguir falar mais sobre isso. E acho que pra gente caminhar pro final, assim, já aproveitando esse gancho que a gente tá conversando, uma coisa que eu acho muito importante é que vocês tenham coragem. Não é fácil, não é fácil pra ninguém. Mas a pessoa, o pai dela já tinha um consultório, começou a atender no consultório. Mesmo assim,
Às vezes é até mais difícil, Exato. porque tem uma comparação muito grande, né? E fica na sombra. Às vezes o próprio paciente não consegue fazer essa troca. Exatamente. Então, assim, não é fácil pra ninguém. E precisa de coragem. Muita coragem. Eu falo assim, vai com medo mesmo, né? Exato, e foi isso que aconteceu comigo com o Luiz, vai com medo mesmo, assim, a gente começou o consultório e no início não era muito fácil, a gente ainda tá no início do consultório ainda, mas eu digo assim, até colegas que me perguntam, ai Anne, como é que tá? Eu falei, gente, será que você acha que eu monto alguma coisa? Eu falo, eu acho que sim, se eu for te dar, uma amiga minha que montou falou, nossa, até na inauguração ela falou, ai Anne, tu foi me deu uma grande força. Eu falei, mas eu acho que existe lugar para todo mundo e eu acho que você tem que ter coragem de fazer, claro, tudo muito bem estruturado, mas assim, dê o seu passo para fazer o que você acredita, o que você quer entregar para o teu paciente, sabe? E hoje a gente ter essa oportunidade de entregar aqui na Garbers o que a gente sempre quis é algo muito, a gente sempre gosta, que eu sempre sou meio perfeccionista, eu digo assim, a gente nunca tá muito satisfeita, assim, totalmente. Nunca tá satisfeita, eu quero melhorar tal coisa, meninas melhorem isso, melhorem aquilo, mas eu já me sinto muito feliz com tudo que a gente entrega aqui, sabe? Legal. E a gente poder fazer isso é muito, muito, muito especial, mas a gente teve realmente que ter coragem. Coragem, foi muita coragem mesmo. É bem isso. E vai que as coisas vão acontecendo. Vocês se dedicando, vocês tomando essas decisões, vocês vão evoluindo. A sua verdade, as pessoas vão conhecer a sua verdade, a seriedade do seu trabalho, quando você é comprometido. Isso não tem, é transparência, isso é transparente, é visível. E não precisa ter medo de errar. Aconteceu uma coisa ali, não tá perfeito, tá bom, ajusta, arruma, faz diferente. Exato, faz isso no vídeo, faz isso, ajusta aqui, ajusta tal coisa ali, e assim você vai indo. O marketing, vocês ensinaram pra gente que é um teste mesmo, né? A gente conseguir aprender no dia a dia. Exato, exatamente. Mas olha... Se deixar... A gente fica... Meu Deus, eu e a Ana... Gente, um detalhe importante. A gente nasceu no mesmo dia. É verdade. Tá? A gente faz aniversário no mesmo dia. Então, já sabe. Somos muito parecidas. Então, assim, se deixar, a gente vai ficar conversando até amanhã. E já puxa assunto de família, de não sei o quê. Aí, se deixar, a gente vai até amanhã. Mas se vocês quiserem também, se vocês ficarem com dúvidas, deixem aqui pra gente. A gente quer ter outros episódios mais pra frente, pra gente aprofundar nesses temas que a gente só lapidou por cima aqui hoje. E queria te agradecer pela, primeiro, disponibilidade, pela coragem de vir aqui, porque também, né, e aí, vai ser sem pausa, sem edição. E vamos falando. E a gente sabe que é pra ser leve. Acho que certeza. Um dos pontos importantes também é que a gente possa tornar o nosso dia a dia mesmo leve, uma medicina leve, que tire um pouco essa cobrança até em cima de vocês, assim, de tudo tem que ser perfeito, vocês têm que só acertar e tudo. E, claro, né, tem muita parte técnica, médica e tudo que espera-se uma perfeição, mas que vocês são pessoas. E que vocês estão aqui para aprender. Né? E por isso até que foi uma ideia desse projeto dos Make You Selects, que a gente cria uma rede confortável e uma rede de confiança, para que não gere aquela competição e que a gente possa ter trocas. Cada um aprendendo. Quem já errou no passado, ajudar para que as outras pessoas não errem agora, que tenha troca, tenha essa rede aí de brainstorm também. Tô com essa dificuldade, o que eu posso fazer e tudo mais. Então, assim, a gente vai se ajudando. Então, muito obrigada por ter aceitado essa presepada com a gente. Eu agradeço, eu me sinto muito honrada, realmente sem cortes, assim, a gente falando, se deixar eu e a Ana, a gente fala realmente o dia inteiro. Sim. Mas a gente aprende muito um com o outro, né? Isso que vocês falaram de a gente fazer essa troca, isso é muito, muito, muito importante pra mim. Eu acho que nessa vida a gente tá aqui pra evoluir, ninguém é melhor do que ninguém. Sim. Eu sou muito grata por vocês sabem disso, quanto vocês são especiais para nós. E com certeza, se precisar, estaremos aqui sempre. Olha, não tá acho gravado. uma presepada, adoro vir aqui ficar conversando com a Ana. Querida. E é isso, e agora a gente vai almoçar. E agora vamos.